Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à apresentação do seminário a respeito das áreas OSM de conservação da biodiversidade, abordadas em um artigo desenvolvido com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Ao longo desse seminário, vamos abordar algumas das oportunidades e dos desafios que são elencados por alguns especialistas entrevistados a respeito dessas áreas OSMs de conservação. Próximo slide, por favor. Portanto, o nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: a Eduarda Martins, a Jéssica Soares, o João Vieira, a Júlia Camarano, a Vanessa Coelho e o Elbert Alves. Próximo, por favor. Eu sou a Vanessa Coelho, pessoal, e vamos abordar uma abertura introdutória sobre o artigo e a apresentação subsequente. A princípio, lá em 2010, ocorreu a Convenção sobre a Diversidade Ecológica do Planeta, onde criou-se cerca de 20 metas a serem desenvolvidas na próxima década, entre 2011 e 2020. Dessas metas elencadas, a meta número 11 estabelecia que pelo menos 17% das áreas terrestres do planeta deveriam ser conservadas por meio de um sistema ecologicamente representativo. No entanto, esse conceito de um sistema ecologicamente representativo ficou relativamente vago, dificultando o desenvolvimento de ações efetivas, relacionadas ao cumprimento da meta número 11. Portanto, ao longo da nossa apresentação, vamos abordar os conceitos e as definições sobre essas áreas ecologicamente representativas, que são as OSMs, bem como alguns pontos de vista abordados pelos especialistas sobre as oportunidades e os desafios que esse novo conceito traz para a comunidade. Oi galera, eu sou o Elbert e agora eu vou falar um pouco dos autores e colaboradores do artigo. O artigo ele foi composto por 8 pessoas e uma delas é a Helena Neri Alves Pinto. Bom, a Helena ela é bióloga pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é mestre em Ecologia Aplicada e Conservação pela Universidade de Este, Anglia, no Reino Unido. Ela é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tendo sendo aí aluna visitante na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Bom, foi no seu doutorado que Helena buscou entender a contribuição de medidas aí de área, como as áreas protegidas, né, para aí a conservação da biodiversidade no contexto da Meta 11 aí de Aichi. Pode passar o slide, por favor. Temos também o Bernardo, né, contribuinte aí, do artigo. O Bernardo ele é coordenador do Centro de Ciência da Conservação e Sustentabilidade, o CIS-Rio. Ele é diretor executivo do Instituto Internacional à Sustentabilidade e ele é professor assistente da PUC do Rio. Pode passar o slide, por favor. Bom, eu vou falar um pouco sobre as 20 metas da biodiversidade. Eu sou Eduardo Martins. O artigo toma muito como base as metas de Aichi, né? E essas metas foram criadas no Japão, com o apoio de vários outros países, para entrar em vigor nos anos de 2011 até o ano de 2020. Em geral, essas metas buscavam estabelecer ações para impedir a perda da biodiversidade na Terra. O plano estratégico da biodiversidade estabeleceu 20 metas, e todas têm como objetivo principal a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Pode passar, por favor. Alguma dessas metas, essas metas são todas desenhadas, ilustradas nesse desenho aí que está aparecendo, e algumas delas eu vou citar aqui. A primeira meta, por exemplo, dizia que até o ano de 2020, todos teriam conhecimento sobre a necessidade da biodiversidade e das medidas que poderiam tomar para a conservação. A quarta meta dizia que, no mais tardar em 2020, todos os governos deveriam ter tomado medidas para implementar a produção e o consumo sustentável. A meta 5 falava que até o ano de 2020,
a taxa de perda de todos os habitats naturais teriam sido reduzida ao menos na metade. Pode voltar, por favor? Um slide. Mas especificamente a meta 11, na qual o artigo se baseia, esse artigo que a gente está estudando, afirmava que até o ano de 2020, ao menos 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas deveriam ser conservadas por sistemas ecologicamente representativos e áreas protegidas ou com outras medidas eficazes em conservação. Pode passar 2 slides, por favor. Todas essas metas se baseiam em objetivos estratégicos. São eles: tratar da perda da biodiversidade em meio governamental e social, promover o uso sustentável, proteger ecossistemas, espécies e diversidade, aumentar os benefícios da biodiversidade e, por fim, aumentar a implementação, gestão de conhecimento e capacitação social e governamental. Pode passar. Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa apresentação. Eu sou o João, eu vou falar um pouco sobre o que é, de fato, essa sigla que o artigo traz e trata durante o debate. O que é uma OSM? Então, ela é uma sigla para definir esse termo em inglês aí que a gente está vendo, que em tradução livre fica oportunidades e desafios de outras medidas eficazes de conservação com base em áreas. Ou seja, é basicamente toda a área de conservação que tem um potencial de ser preservada independente da sua área, ou seja, independente da sua função social, independente do que ela esteja. Enfim, do que esteja acontecendo ali, e é uma área que tem um potencial de preservação muito grande. Inclusive, esse é um termo muito debatido, né, justamente porque os especialistas acabam tendo um pouco de dificuldade para definir se aquela área seria eficaz, se ela pode ser enquadrada dentro desse grupo, né, que é justamente para poder a gente ter um norte de quais áreas a gente consegue conservar e quais áreas a gente consegue manter ou então utilizar de forma mais sustentável. Tá, e como eu estava falando, qual que é o significado disso, né? Como está falando aí no slide, é uma designação de conservação para áreas que estão alcançando a conservação eficaz da biodiversidade fora das áreas protegidas. Ou seja, quando a gente está trabalhando com conservação, preservação ambiental, qualquer tipo de preservação de forma geral, a gente trabalha, obviamente, também com maneiras legais de fazer isso, né? Então, por exemplo, reservas indígenas, reservas protegidas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, se não me engano, acho que é 17% da Mata Atlântica, ela é protegida por lei, o Cerrado, a Amazônia também tem uma porcentagem que deve ser mantida, e a OSM, ela não necessariamente está dentro dessa classificação, justamente porque ela é basicamente um estudo de áreas que podem vir a ser preservadas, né, que podem vir a ser protegidas, e isso inclui não somente a fauna, né, mas também a flora e tudo mais. Inclui a biodiversidade de forma geral, né? E qual que é a diferença de uma área de conservação, né, para uma OSMS? É que, como eu estava falando lá no primeiro slide, esse tipo de conservação que a gente está trabalhando aqui, ele é basicamente um mecanismo de conservação, de classificação, na verdade, né? Classificação de conservação que a gente não leva em conta a função social. Então, por exemplo, terras indígenas, como eu havia citado anteriormente, são áreas que eventualmente podem ser preservadas, no entanto, tem um medo muito grande de se enquadrar essas áreas, né, áreas indígenas, enfim, áreas de conservação biológica de forma geral também, nesse tipo de denominação, justamente porque elas cumprem ali um papel social muito grande. Então, por exemplo, a gente não pode chegar numa reserva indígena e simplesmente falar, olha, a partir de agora, isso daqui é classificado como uma OSM e vocês vão ter que seguir determinadas regras. Não. Ele trabalha com conservação ambiental independente desse objetivo principal, só que justamente tem esse conflito ético entre
todas essas nuances. Bom, agora eu vou falar um pouco para você sobre os benefícios do reconhecimento de OSMs. Bom, primeiramente, nós temos o fornecimento do apoio apropriado para essas áreas, assim, aumentando o monitoramento da biodiversidade e a aplicação de regras, levando maior orgulho e empoderamento para as comunidades locais. Em segundo lugar, nós temos o aumento do senso de responsabilidade das autoridades de governança, assim melhorando suas chances de atrair financiamento de órgãos nacionais ou internacionais. Em terceiro lugar, nós temos o envolvimento de diversos atores no processo de conservação local e internacional. Em quarto, isso vai servir de uma solução para as comunidades que não desejam que a área que eles governem se torne uma unidade de conservação, mas desejam o reconhecimento e a garantia de posse. Em quinto, a aceleração do reconhecimento de outras áreas, como OSMs. E, em último lugar, na proteção de regiões altamente ameaçadas, assim melhorando a representatividade ecológica das redes de conservação baseadas em áreas e completando a cobertura de unidade de conservação e melhorando também a conectividade e a integração da paisagem. Pode passar. Olá, pessoal, eu sou a Jéssica e eu vou falar um pouco sobre os desafios associados à identificação e monitoramento da OSMS. Então, quase metade dos entrevistados, eles acreditavam que a identificação e monitoramento dessas áreas era um grande desafio, pois isso determina a eficácia de toda aquela rede que está ali naquela área. Pois é no reconhecimento de áreas com características que não atendem às diretrizes da OCM e da IUCN, ou até mesmo o termo que os países que estão envolvidos ali não sigam as diretrizes de forma adequada. Isso poderia levar a uma incorporação de sítios de baixo valor de biodiversidade. Por outro lado, três desses entrevistados, eles acreditavam que os critérios para o reconhecimento da OSMS não seria muito rígido. Eles são muito rígidos e aí podem incluir áreas com potencial para contribuir à conservação da biodiversidade, mas que, por outro lado, não atenderia a todos os critérios das diretrizes. E os entrevistados, eles identificaram três aspectos que poderiam aumentar o desafio. O primeiro seria a falta de ferramenta, que trabalharia para o monitoramento. O segundo seria a variação na governança. E o terceiro seria a falta de financiamento. Em relação à falta de ferramentas, não existe uma forma padrão de medir a eficácia. Embora alguns dos produtos de sensoriamento remoto, com base na cobertura de terras que ali eles estavam estudando, possam continuar a ser uma ferramenta mais abrangente para o monitoramento. Por outro lado, havia uma preocupação de que os equipamentos fossem uma representação insuficiente para a biodiversidade e assim não capturarem de formas mais sutis de degradação do ecossistema, como, por exemplo, a síndrome da floresta vazia. E tinham também outras alternativas de monitoramento, como as ferramentas de avaliação de gestão e eficácia da unidade de conservação e o monitoramento do solo. Mas as ferramentas de avaliação, elas não indicavam necessariamente a eficácia de proteção. E o monitoramento do solo, ele podia ser bem caro e ser mais difícil de ser usado em áreas maiores. Em relação à variação de governança, existiam tipos diferentes de governança. Isso impactaria um monitoramento robusto e preciso. E entre os entrevistados não houve um consenso. Como o contexto local provavelmente iria influenciar as condições que promovem a conservação dentro de um certo tipo de governança. Algumas áreas de regime de governança semelhante, em algumas regiões diferentes, elas poderiam acontecer ameaçadas em relação à eficácia de suas variedades.
e, portanto, essas áreas elas precisariam de algum sistema de monitoramento diferente. Então, de acordo com um dos entrevistados, pode-se ser necessária mais colaboração entre as instituições para coordenar os esforços e a captação devido ao grande número potencial e aos diversos tipos de governança. E, no caso, tinha OSM. Os entrevistados, eles sugeriram que o quê? Que o processo de identificação da CABES, que era a área de chave da biodiversidade, podia ser uma ferramenta em potencial para ajudar e orientar ali o monitoramento. E o objetivo dessas áreas de chave de biodiversidade era identificar locais que poderiam possuir características importantes para a persistência ali da biodiversidade. Pode passar, por favor. E aqui eu vou falar um pouco sobre o medo, né, da OSM e inflando artificialmente o progresso em direção à meta de cobertura. Um terço dos entrevistados expressou uma preocupação que poderia tornar intenso um foco inútil do elemento de cobertura potencial da meta 11 e de quaisquer metas baseadas na área de um quadro de biodiversidade global pós-2020. A preocupação era de que os países poderiam ter como objetivo cumprir suas metas de cobertura, designando grandes PA e OCM em locais de baixo custo e de oportunidade de benefícios marginais de conservação, em vez de simplesmente concentrar em proporcionar uma conservação significativa da biodiversidade em locais que poderiam fornecer uma maior adicionalidade à área que já estava existente. Então, os entrevistados eles descrevem as sequências potenciais do reconhecimento de áreas de baixo valor. A primeira seriam pequenas áreas importantes para a biodiversidade, mas com alto valor para a agricultura, permaneceriam desprotegidas. O segundo seria o reconhecimento de outras AP e o OCM mais eficazes para ser desincentivado, visto que os governos eles poderiam argumentar que a cobertura de área suficiente foi alcançada. E o terceiro seria o orçamento, né, pela designação e monitoramento de outras áreas mais eficazes. Isso poderia ser diluído. Então, aqui no Brasil, temos como exemplo duas grandes APs marinhas, que é o Estatuto de Proteção da VI e da ICN e UCN, e elas foram criadas de áreas remotas em 2018. Isso gerou uma preocupação de que essas áreas pudessem ser usadas para mostrar que o Brasil atingiu a sua meta de proteção marinha. Embora essa designação dessas áreas tenha uma baixa restrição e possa não ser tão eficaz para a conservação. Pode passar, por favor. Em síntese, pessoal, agora as OSMs elas foram incluídas no rascunho zero atualizado da estrutura da biodiversidade global no pós-2020, para serem trabalhadas e elaboradas com mais clareza. Como também é válido ressaltar, né, as oportunidades que as OSMs trazem para a comunidade, como o reconhecimento de áreas que não fazem parte da rede formal de conservação, o empoderamento de líderes, né, para aumentar a responsabilidade da manutenção e do manejo sustentável de algumas áreas, além de trazer impactos positivos aos serviços ecossistêmicos e garantir uma variedade de ecossistemas e paisagens protegidos, visando aí aumentar a conectividade do habitat com os locais conservados. Entretanto, pessoal, nem tudo são flores. E os desafios elencados ao longo da apresentação a respeito das áreas OCMs, como a dificuldade de identificação e o monitoramento desses locais, ainda permanecem.
sendo essencial que existam diretrizes robustas para fortalecer e criar critérios rigorosos de identificação e monitoramentos corretos para esses locais. Por fim, os especialistas elencam ser fundamental a divulgação e a disseminação de casos de áreas OSMs identificadas e monitoradas com sucesso, visando proporcionar o reconhecimento para essas ações realizadas com sucesso. Essa foi a nossa apresentação, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e estamos abertos para as dúvidas. Fiquem bem.